estou aqui para passar conteúdo, para ajudar você, pré-candidato político às eleições de 2024, a usar a sua comunicação com propósito, com intenção. Esse é o tema da aula de hoje, tá? Nós vamos recapitular o que falamos na aula de terça-feira, em nossa primeira live, porque as aulas, os conteúdos se conectam. Na terça-feira, nós falamos sobre uma comunicação clara, uma comunicação compreensível. Você, político, precisa falar e o seu eleitor compreender com facilidade, tá? Ícaro, eu não assisti a live. Consegue me resumir? Vamos lá, bem rapidinho. Cuidado com a sua respiração. Antes disso, é muito importante. Você vai abrir uma live, vai falar em público, dá uma aquecida na voz. Uma leve aquecida. Repete aí o som do R, o som do M. Toma um golinho de água. Dá uma aquecida na sua voz. Conversa com uma pessoa antes. Treina o conteúdo em voz alta antes de entrar no ar. Dá uma aquecida na voz. Isso vai te ajudar. Vai deixar o som da sua voz aquela voz boa de ouvir. E também você já vai ganhar um pouco de confiança, tá? Dá uma relaxada nos ombros, dá uma relaxada no pescoço. Entra ao vivo mais à vontade, tá? Cuida com a sua respiração. Ícaro, eu vou começar uma live, vou fazer um vídeo e fico muito nervoso. Inspire, tente segurar essa respiração um pouco e solte ela bem devagar. Isso vai te acalmar. Pode fazer isso repetidas vezes, 5, 6 vezes. Não tem o número exato, tá? É até você se sentir mais tranquilo, mais confiante, tá? Dá uma cuidada também com a pontuação na sua fala. Não é porque você não está escrevendo que não existe pontuação. Existe vírgula, existe um ponto final, aí você começa a sua frase novamente. Isso vai deixar a sua comunicação mais compreensível, mais fácil de entender. Você pode também, como treinamento, dar uma exagerada em algumas palavras. Política, campanha eleitoral. Abra a boca e faça a sua voz sair. Você precisa tornar a sua voz uma voz ativa, uma voz para fora, uma voz viva, uma voz boa de ouvir. E não aquela voz para dentro, aquela voz fraca. Tá? Você não precisa gritar, não precisa disso. Mas põe essa voz para fora. Outro detalhe muito importante, seja você. A todo momento, seja espontâneo, seja natural, seja você. Não precisa forçar a voz e não precisa tentar ser alguém. Você pode se inspirar, sim, em algum político, políticos que se comunicam bem. Você pode estudar esses políticos, mas não precisa tentar ser ele, tentar falar igual a ele. Pegue alguns conceitos básicos da comunicação desse político, mas seja você. O que vai te eleger, o que vai fazer você conquistar votos é tendo a sua comunicação, é sendo você, tá? Eu vou abrir aqui novamente a live. Muito bem. Tudo certo. Vamos lá então. Comunicação clara e comunicação compreensível foi o tema que nós debatemos, que nós conversamos na última live. E hoje, então, nós vamos para esse conteúdo com propósito, tá bem? Uma comunicação com intenção. A partir do momento que você treinar a sua comunicação a ponto que ela fique clara, que ela fique compreensível, você vai usar ela com propósito, com intenção, tá?
Ícaro, o que é uma comunicação com propósito? Falar, todos nós falamos e falamos muito, falamos bastante, a todo momento. Mas será que a sua comunicação, pré-candidato político, ela está com propósito? Propósito de conquistar o seu eleitor, conquistar a mente, conquistar o coração dele, a ponto que ele não volte mais atrás na hora do voto. Ele vai votar em você e ponto final. Você vai chegar a isso quando conquistar a mente e o coração do seu eleitor, usando a sua comunicação com propósito. Vamos lá. 2 comunicações que você precisa diferenciar. Inclusive, são comunicações que você já faz uso, mas não está sabendo diferenciá-las. Comunicação reativa e comunicação proativa. O que é uma comunicação reativa? É uma comunicação que, de forma imediata, tem reação. Trazendo isso para o âmbito político. Quando o político, o candidato, ele é criticado, imediatamente ele responde àquela crítica. Ele responde com um pouco de raiva, com aquela vontade de responder imediatamente. Por exemplo, o político foi acusado de corrupção. Aí ele vai lá e diz, não, porque eu não sou corrupto. Corrupto é quem está me chamando de corrupto. Isso é uma comunicação reativa. Logo, imediatamente você reage, sem pensar muito. É mais para o lado emocional mesmo. Cuidado com essa comunicação. Principalmente no período da campanha eleitoral. Tá? Comunicação proativa. Qual que é a diferença dela? A comunicação proativa, ela é antecipada, ela é estudada, ela vai evitar o problema e mais, ela não vai focar no problema quando tiver. Esse mesmo político que foi criticado e acusaram ele de corrupção, ao invés de ele reagir, usar essa comunicação reativa, ele está fazendo uso da proativa. Ele está focando na sua campanha, ele está focando na sua imagem, ele está falando com o povo, ele está mostrando. Porque na política tem um detalhe. Infelizmente, não basta ser, é preciso demonstrar. É preciso demonstrar. Você precisa demonstrar que é íntegro. Você precisa demonstrar que você está falando a verdade, que você age com a verdade. Você precisa contar a sua história. Você precisa ser você. Não basta ser. Tem que falar. Tem que demonstrar. Porque senão, o outro político vai lá denegrir a sua imagem. Então, tem que demonstrar. Comunicação proativa. Eu quero que você faça uso dela. Que é aquela comunicação em que você vai antecipar tudo. Um passo. Sempre você precisa estar um passo à frente do seu adversário. E para estar um passo à frente, é preciso começar antes. É preciso estudar antes, se preparar antes, ir à casa de quem você precisa do voto. Você sabe que você precisa do voto. Então você vai falar com essas pessoas de forma antecipada e vai focar na sua campanha e vai deixar as críticas para lá, tá? Tem um ponto entre essas 2 comunicações, proativa e reativa. A reativa, em alguns momentos você vai precisar usar ela. Não é só a proativa, não é só de forma antecipada, não é só... Isso é muito importante. Só que a reativa vão ter momentos que vão te pegar de surpresa e você precisa, sim, reagir imediatamente. Mas eu não quero que você deixe o seu lado racional de lado. Tá? O emocional, ele vai ser importante para se
conectar com o seu eleitor com toda certeza. Com toda certeza. Mas o lado racional precisa a todo momento estar ao seu lado. Alguém te criticou, contaram uma mentira, falaram qualquer coisa a seu respeito. E você precisa naquele momento reagir porque está chegando o dia da eleição. Reaja. Mas reaja com o racional. Não precisa criticar aquela pessoa que espalhou uma mentira sobre a sua campanha. Não precisa criticá-la. Foque em você, na pessoa que você é, na sua campanha, reagindo. Você vai reagir, mas focando em você, falando a verdade e não dando força para a crítica. Não dando ainda mais força para o problema. Foque em você. Foque na sua imagem. Outro conselho. E esse aqui vale ouro. Esse aqui você pode anotar, ou se você for bom aí em decorar, fique com essa mensagem para você, porque as pessoas não falam, mas eu vou falar. Estou aqui para falar a verdade. Até aqui, em nossa página no Instagram, nós divulgamos e passamos muito conteúdo sobre comunicação política. E sim, existe um ponto que é verdade. Você precisa se preocupar com o seu eleitor, resolver os problemas da sociedade, apresentar os seus projetos em uma campanha eleitoral. Precisa, tudo isso é preciso. Mas lá na urna, na hora do voto, o eleitor não vai votar no projeto. Ele vai votar em você. Ele vota na pessoa. Por mais difícil que seja essa verdade, é isso que acontece. O eleitor, ele vota na pessoa. Ele vota em quem ele se conecta. Existe um projeto por trás, existe uma ideia política por trás, existe. É preciso, mas ele vota em você. Ele vota na sua pessoa. Ele vota em quem você é. Ele vota em quem ele se conectou de forma emocional. Então, cuidado com isso. Você precisa ter o projeto. Você precisa ter ideias novas para a sua sociedade. Você precisa resolver os problemas. Mas é preciso ter a conexão. Porque se não tiver a conexão, aquele político, aquele que não tem projeto nenhum, aquele que talvez não vai fazer nada pela cidade, ele vai lá, vai contar uma história para o eleitor, vai haver uma conexão ali emocional e você perdeu o voto. Você aí, com vários projetos, com várias ideias, perdeu o voto, porque não soube se conectar de forma emocional. O voto, no fim das contas, ele é sim emocional. Eu não vou abrir mão em ponto algum. Você precisa ter ideias, precisa ter projetos, precisa estudar muito sobre a comunicação, precisa aprender a conquistar a mente e o coração. Precisa ter o lado racional, mas jamais deixe de lado a parte da conexão com o seu eleitor. Comunicação proativa. Se antecipe. Comece antes para sair na frente. Não deixe para depois. Tá? Sobre a sua campanha, sobre a sua pessoa, você precisa se desenvolver. Quanto mais conhecimento, melhor. Tá bem? Vamos em frente aqui. Eu já dei esse exemplo aí sobre uma crítica. Não entre nela. Foque em você, foque na sua campanha. Outro ponto muito importante que eu deixo para você é, Ícaro, eu tenho dificuldade de conseguir decorar um conteúdo. Eu tenho dificuldade de entrar em um tema em questão de 1 hora, sair dali devorando aquele tema. Mastigadinho, conseguindo explicar para todo mundo. Tá com dificuldade de estudar, de pegar um tema? Volte para o caderno, volte para a caneta, comece a escrever. Depois que você escreveu tudo, leia tudo aquilo e comece a decorar. Decorar, sim, é importante. Na hora que você for falar,
Não precisa falar de forma decorada, mas se você estudou a ponto de decorar, não vai esquecer. Aí a forma como você vai montar o seu discurso, beleza, pode ser do seu jeito, mas aquele conteúdo, aquele conhecimento, você já memorizou, tá? Vamos em frente aqui, só vou virar o meu caderno, mais uma página de conteúdo. Aqui está um ponto bem importante, tá? Componentes de uma comunicação com propósito, para que a sua comunicação tenha propósito, tenha intenção. O que ela precisa ter? Primeiro ponto, você precisa informar. Sim, você precisa ter informação. Você precisa passar uma informação para o seu eleitor. Após a informação, isso aqui se complementa. Só com dois não dá certo, com um também não dá e precisa ter ordem. Primeiro, a informação. Ícaro, o que vem depois da informação? Nós vamos ter 3 aqui. Informação com persuasão. Você informa, você vai persuadir, e nós vamos falar muito aqui nas próximas lives sobre gatilhos mentais e persuasão política. É na persuasão que você vai convencer, que você vai conquistar, que você vai ganhar o voto. E por último, para que essa comunicação com propósito realmente tenha resultado, você precisa mobilizar. Então vamos lá. Primeiro ponto, informar. Segundo ponto, persuadir. E o terceiro, mobilizar. Precisa haver mobilização. O que é a mobilização? É o eleitor tirar a bunda da cadeira, se dirigir até a urna e votar em você. É uma mobilização, é uma ação. Você mobilizou através da persuasão, através da informação. E nós vamos entrar a fundo nisso aqui ainda, tá? Conhecer e entender seu público. Aqui é muito importante também para uma comunicação com propósito. A forma como você conversa com um adolescente não deve ser a mesma que você conversa com um adulto. Se você vai conquistar o voto de uma família, pai, mãe e filho, tá? Pai, agricultor. Mãe, dona de casa. Filho, jogador de futebol. Mãe, você vai em que ponto? Pai e mãe, principalmente. Primeiro, escutar. Primeiro, ouvir. Não chegue já contando a sua história, não chegue já pedindo o voto. Inclusive, eu te digo mais, o voto você não pede, o voto você conquista, tá? Mas chegue ouvindo, chegue dando atenção, demonstre interesse por aquela família. Tenha um certo conhecimento sobre a história de vida daquela família, as dificuldades que ela enfrentou. O jovem gosta de futebol. O jovem tá sempre na rua, gosta de jogar bola, não tá muito interessado por estudo. Tenha em mente um projeto visando o esporte para a cidade. E para o pai agricultor, com toda certeza, você precisa de um projeto para ajudá-lo lá no campo. Precisa ajudar ele de alguma forma. A mãe, ela vai te contar uma história. Você precisa demonstrar interesse para que essas pessoas comecem a falar. Quanto mais elas falarem, mais você vai conhecer sobre aquela família. E aí a comunicação muda. Você precisa ser inteligente. A hora de falar com o filho, é hora de falar com o pai e com a mãe. Tá? Com uma pessoa idosa. Tá? Pessoa idosa, olho no olho, contato, precisa de atenção. Tá? Pessoa mais idosa, talvez ela não esteja na rede social. Então nem tudo é rede social. Por isso que a comunicação, você vai usá-la tanto aqui
no Instagram, Facebook, YouTube, você vai precisar da rede social, você vai precisar da internet. Mas a rua, porta em porta, olho no olho, panfletagem, ainda funciona e muito, tá? Hoje em dia é preciso estar em todas, tá? A internet ganhou muita força? Óbvio que sim, ganhou muito e vai ganhar mais. Você precisa estar na internet. Todas as pessoas estão na internet. O idoso, não sei. Tem uns que estão, outros não estão. Você vai analisar o cenário aí da sua cidade, tá? Adaptando essa mensagem, por exemplo, discurso, entrevista em rádio. Qual que é o horário da sua entrevista? Você vai ser entrevistado logo cedo da manhã. Quem está escutando o rádio naquele momento? Você precisa ter essa percepção para quem você vai falar, tá? Outra dica muito importante. Eu te falei que na hora do voto, o eleitor, ele vota em você e não no projeto. Isso é verdade. Mas durante a sua campanha, você precisa focar toda ela na população, na sua cidade, no seu eleitor, para que depois isso seja convertido na sua pessoa, no seu voto lá na urna. É uma reação. Primeiro você vai demonstrar atenção, vai demonstrar importância para no fim conseguir o voto. Então, quando eu digo que é mais sobre o eleitor e é menos sobre você, é verdade. Durante toda a campanha vai ser mais sobre o eleitor. Você vai precisar demonstrar interesse no que ele precisa. Quais são as necessidades da sua cidade? Quais são as necessidades daquele determinado bairro? Você vai lá, vai conversar com essas pessoas, vai demonstrar interesse e que realmente haja um interesse, que seja verdadeiro, que seja de coração, que tenha entrega. É preciso ter tudo isso. É preciso, é necessário para que no fim o eleitor vote em você. Porque houve uma conexão. Você conquistou o coração, você conquistou a mente e aí o voto não volta mais atrás. É em você, tá bem? Um termo em inglês aqui que é muito usado, call to action, que é a famosa chamada para ação. É preciso ter. E eu vou te trazer um exemplo na prática logo mais. De forma resumida, o que seria uma chamada para ação? Campanha eleitoral. Campanha eleitoral tá rolando e todo mundo pedindo voto. E eu tô te falando, não peça voto. Conquiste o voto. Como que vai funcionar a chamada para ação? Demonstrou interesse no seu eleitor, ouviu a história dele. Nós já vamos entrar num ponto aqui que é o storytelling. É a arte, a magnífica arte de contar uma história e deixar o seu eleitor conectado com a sua história. Ele vai torcer para que essa história não termine tão logo de tão boa que está sendo essa história. Você precisa se tornar um bom contador de história. E eu já deixo aqui mais um spoiler, já vou adiantando o conteúdo para a live da semana que vem. Nós vamos ter uma live só sobre gatilho mental. Vamos entrar a fundo no gatilho da história. Como que você faz para contar uma história e prender a atenção do seu leitor? Ele vai ficar fissurado em você. Ele vai pedir para você contar mais uma história. Não vai ser aquela história chata que vai dar sono. Vai ser aquela história que vai ter conexão, tá? Já vou entrar um pouco mais nesse ponto aqui, mas nós vamos ter uma live só sobre isso, tá? Call to action, né? Estávamos ali em chamada para ação. Você fez tudo certinho, ouviu a história, contou a sua história. É preciso ter a chamada para ação. Você precisa falar sobre o voto, tá? E você pode usá-lo de duas formas aqui.
O eleitor, lá na urna, ele vai votar em você. Só que você precisa de ideias e precisa de projetos. Você pode tranquilamente conquistar o seu eleitor através de um projeto, através de uma ideia. Tendo uma conexão emocional, o eleitor acreditando, confiando em você, conhecendo a sua pessoa, na hora do voto, ele vai votar em você. E a chamada para ação é você falar: olha, eu preciso de vocês. Eu conto com vocês. Tudo isso que eu apresentei aqui para vocês hoje, eu só vou poder colocar em prática tendo o seu voto. Ah, Ícaro, mas você está pedindo, não. Você está conquistando o voto. Porque você apresentou uma ideia, você contou a sua história, você ouviu a história do seu eleitor e agora tem a chamada para ação. Não vai adiantar nada se não tiver a chamada para ação. Não adianta contar a história, não adianta se conectar se você não falar o seguinte: eu preciso de você, eu estou contando com você. Tudo isso que eu te apresentei, eu só vou conseguir pôr em prática tendo o seu voto. E eu conto com vocês. Eu conto com vocês para nós juntos fazermos história nessa cidade. Você está dando importância para os votos dessas pessoas. E cada voto por voto, é extremamente importante. Volto a falar sobre a energia, a vibração da comunicação naquele momento. Teremos uma live só sobre isso também. Vamos focar aqui e continuar na comunicação com propósito, tá? Chamada para ação. Empatia é outro ponto que eu já queria falar até na primeira live. Tínhamos muito conteúdo lá, vai ficar aqui, tá? Comunicação clara, tranquilo, você vai desenvolver. Agora você está usando uma comunicação clara em cima de uma comunicação com propósito para conquistar o seu eleitor. E é preciso ter empatia, é preciso passar aquela vibração boa, aquela energia boa, aquela simpatia. Isso vai gerar simpatia. Simpatia gera simpatia. Isso é do ser humano. Seja sorridente. Demonstre afeto. Demonstre amor. Demonstre preocupação. E seja essa pessoa também. Não basta ser, é preciso demonstrar. Isso vai fazer total diferença. Ah, mas eu sou uma pessoa mais fechada. Eu sou um político mais fechado. Tudo bem. Mas você tem simpatia aí dentro. Você tem empatia. Você pode demonstrar interesse no seu eleitor. E digo mais, não é só pode. Você deve demonstrar interesse no seu eleitor. Empatia com simpatia. Demonstre interesse e seja simpático ao mesmo momento. Isso vai fazer o ambiente se contaminar de uma energia boa, positiva, para cima. Teremos uma live só sobre a energia e a vibração da comunicação. Exemplo prático. Temos aqui... Bom, estamos quase no fim da live, mas tem mais aqui. O ponto-chave da live é agora. Quero trazer um exemplo na prática. Você político, isso aqui eu tive que estudar, hein? Não foi tão difícil encontrar o tema, mas foi difícil montar isso. Porque eu vou trazer um exemplo prático aqui de uma comunicação com um propósito dentro de uma campanha eleitoral. Como que você faz o uso dela. Inclusive tendo chamada para ação, tendo a mensagem central e, óbvio, no início tendo a introdução. Já vamos a ela. Comunicação com propósito, o exemplo na prática para você, político, em sua campanha eleitoral. Introdução. Dentro da campanha,
você político vai falar, por exemplo, sobre a educação, tá? Você está com um projeto, com uma ideia para melhorar a educação da sua cidade. Isso aqui eu escrevi à mão, passei o dia preparando isso aqui para que você entenda como pode fazer o uso de uma comunicação com propósito, tá? Introdução. Hoje vamos discutir como podemos juntos melhorar a educação em nossa cidade. Essa é a introdução. Mensagem central. Minha proposta visa aumentar o investimento nas escolas públicas, garantir treinamento para professores e proporcionar materiais didáticos de qualidade. Mensagem central essa. Chamada para a ação, que é o que eu te falei logo quando estávamos falando sobre o call to action. Você precisa chamar. Participe da nossa campanha, compartilhe o nosso conteúdo e vote para transformar a educação em nossa comunidade. O que nós tivemos aqui? Uma introdução, uma mensagem central e no fim precisa ter a chamada para ação. É isso que vai dar resultado. É isso que vai fazer a diferença. Chamada para a ação é o que vai garantir o seu voto lá na urna. No dia das eleições, é isso que vai mudar. É a conexão, obviamente, é tendo o lado emocional, é conquistando a mente também, mas tudo isso você vai conquistar, você vai ter, tendo a chamada para a ação. Chamada para a ação é a mobilização que eu falei acima, tá bem? Os pilares, os elementos de uma comunicação com propósito: informação, persuasão e mobilização. Na chamada para ação, você vai ter persuasão e vai ter mobilização. O eleitor vai sair de onde ele está, vai se dirigir até a urna para votar em você, porque você teve uma comunicação com propósito, uma comunicação intencional. Tá bem? Use, faça o uso, treine a sua comunicação clara, a sua comunicação compreensível, encontre o tom da sua voz para o momento que você for falar. Tom de voz é momento. E o momento você percebe através de uma energia, através de uma vibração, através de um olhar analítico. É preciso ter estratégia, é preciso ser estratégico, é preciso conhecer o momento, é preciso saber onde você está falando e para quem você está falando. Aí sim, a sua comunicação com propósito vai te gerar resultado.